Boa noite a todos. Estou muito feliz que hoje o Dilson Fonseca está aqui para poder falar para a gente. Ele preparou um estudo, reflexões sobre a fé, e acho que é um tema muito bonito, muito bacana, porque é muito importante nesse momento, né, para todos nós. O Dilson foi meu mentor na reunião mediúnica eu esqueci quanto tempo, mas quando eu estive no Brasil, eu trabalhei na reunião mediúnica e ele era nosso mentor. Eu sou muito agradecida ao Dilson pela oportunidade, por tudo que ele tem me auxiliado e por tudo que eu tenho aprendido até hoje com ele. O Dilson, ele já está. Perguntei para ele agora que há quanto tempo ele trabalha no Célia Xavier, que é o centro espírita lá em Belo Horizonte, e ele me disse que trabalha desde 1994 lá, e que trabalha em reunião mediúnica desde os 17 anos. Então, nessa noite, neste momento de silêncio, serenando nossos corações, sentindo a vibração da espiritualidade amiga que está conosco nesse momento, nós agradecemos a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e elevamos nossos pensamentos ao nosso irmão querido, nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Vinde ter conosco, Jesus, pois estamos aqui reunidos em teu nome. Mostre-nos o seu caminho, o seu amor. Abençoa, Jesus, este planeta Terra mais uma vez, com as tuas mãos piedosas, cheias de amor, de luz e de paz. Nós te agradecemos por este momento. Que assim seja. Amém. Amém. Podemos começar? Estão me ouvindo, né? Sim, estamos te Ok. ouvindo. Obrigada. Então, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Jesus nos abençoe nesse estudo. Eu escolhi esse tema, reflexões em torno da fé, né? Como a Lidiane já nos disse, pelo momento que estamos passando, né? E também porque a fé, ela ficou um pouco esquecida, né? No seu verdadeiro sentido, porque se banalizou, né, ao longo do tempo o emprego da palavra como sinônimo de verbo acreditar, desejar, né? Um instante. Não avançou aqui a animação, deixa eu ver. Ok. Então, nós
está falando que nós banalizamos um pouco o uso da palavra fé, né? Então, eu tenho fé que o goleiro vai pegar a bola, né? Eu tenho fé que o goleiro vai defender, né? E isso, as pessoas acabam levando esse sentido mais imediatista, né, quando se refere à fé ligada à espiritualidade, né? Então, olha para a espiritualidade como se estivesse vendo também um jogo de futebol, né, quando nós estamos tratando de fé, né? Também passamos por várias situações ao longo da existência, né, onde somos testados pela nossa fé. Isso acontece à revelia, muitas vezes não percebemos este momento e não tiramos aprendizado disso, por falta da gente estar fazendo essa reflexão, né, do que é fé, o que a fé significa para nós. A fé é um conjunto de regras que nos levará na conquista da espiritualidade, né, um questionamento. Ou quando alcançamos a espiritualidade, encontraremos a nossa fé. A fé é o meio pelo qual nós guiamos, ou pelo qual nos guiamos, ou a fé é o fim a ser alcançado? Então, onde é que está a resposta disso aí? Fica aqui a pergunta. Vamos em frente. Tenho fé? Esse é o primeiro passo, né? Será que a gente tem fé? Como ponto de partida, falando de espiritualidade, colocando a fé no entendimento do que sentimos frente à vida espiritual. Um olhar de espírito é o mais desejado. É como olhar de frente ao espelho e perguntar se tenho fé. O que eu sei da fé? Então, para passar pelo ponto inicial, saber se temos fé, temos que assumir um posicionamento perante a fé. É muito comum quando somos perguntados do que acreditamos, que religião seguimos, né? Normalmente a gente dá uma enrolada, né? Mais aqui em Minas Gerais, que a gente está sempre meio em cima do muro, porque a gente gosta de receber todo mundo muito bem, né? Quem conhece os mineiros sabe disso. Então, a gente pergunta, qual que é a sua religião? Ah, eu sou católico. E você? Ah, vamos supor, eu sou de outra religião. Sou espírita, né? Aí, para não entrar em conflito, continuar, né, tudo bem, falar, mas eu também sou um católico à toa, eu também gosto de tomar passe, né? Então, esse é um posicionamento, né, que, na realidade, nem precisaria ter, né? Então, esse é um tipo de cuidado, né, que as pessoas não precisam, né, se ofender, pois a fé é uma questão de foro íntimo, muito pessoal. Então, existe um milímetro na hora de responder essa pergunta que, na realidade, não deveria existir, né? Então, agora, né, olhando aí para o espelho, qual que é o nosso entendimento sobre a fé? E o que seguir, né? Tem pessoas que vão falar, ah, mas eu sou ateu, né? E também a gente escuta, eu sou ateu, graças a Deus, né? A gente vê de tudo, né? Mas isso não tem importância. Não é a fé que eu prego ou a falta dela que me fará uma pessoa boa. O que me faz bom é como eu penso, mas o que me faz bom não é como eu penso, mas como eu acho, né? A gente lembra aqui as palavras de Jesus, o que sai da boca precede do coração, né? Então, qual que é a nossa ação? Então, não tem tempo, não tem espaço, né? Vale o que a gente está fazendo agora. Como Joana de Ângeles, né, já nos falou também, a flor deve florir onde foi plantada. Então, o que é fé? Então, a gente vai olhar nesse espelho aí e vamos responder essa pergunta aí, o que é fé?
Então, nós estamos olhando aqui, né, uma figura aí de dois pescadores, né? Então, esses dois homens aí estão pescando, cada um à sua maneira. Olhando essa figura aí, a gente consegue enxergar que existe fé no que estamos vendo? Existe diferença entre a fé de um para com o outro? Então, isso aí, na realidade, são reflexões, questionamentos que eu estou deixando aí. Tá? Mais tarde nós vamos voltar nessa figura, ok? Em uma região afastada, havia um pequeno vilarejo no sopé de uma montanha. Saindo do vilarejo, em direção ao topo da montanha, havia uma estrada que terminava na entrada de uma caverna. Dessa caverna, de qualquer um que tivesse entrado até hoje, ninguém havia retornado. Ninguém dava certeza do que havia lá dentro. Ninguém sabia o que acontecia com as pessoas que entravam lá. Criou-se várias histórias e lendas sobre esse local. Esse vídeo, é se você clicar aqui, você sabe, né? Você tirar o aqui. Alguém falando aí, né? Vamos colocar no mute, pessoal. Bom, um certo dia, apareceu um homem descendo pela estrada e disse que tinha entrado na caverna e que se perdera lá dentro, demorando para encontrar o caminho de volta. As pessoas se agruparam ao redor dele, curiosos para saberem o que ele tinha visto dentro da caverna. O homem, então, contou da experiência dele na caverna para as pessoas do vilarejo. Um grupo de pessoas, que nós vamos chamar aqui de grupo 1, composto por aqueles que não acreditaram em nada do que ele contou. Os que não acreditaram deixaram o assunto de lado com o tempo, não se importaram. A gente pode chamá-los de negacionistas, ateus, céticos, né? Mas nós vamos chamá-los aqui de um grupo sem fé. Teve um grupo 2, né, composto por aqueles que acreditaram em tudo que ele contou. Tudo que o homem contou, eles acreditaram piamente. Os que acreditaram em tudo seguiram suas vidas com base nas novas informações que aceitaram. Nós vamos chamá-los de grupo de fé cega. E teve um terceiro grupo, né, composto por aqueles que se encheram de dúvidas e questionaram o que escutaram. Tiveram interesse em analisar e pesquisar mais sobre o assunto. Os que tiveram dúvidas e questionaram, deram continuidade analisando e pesquisando o assunto. Construíram uma base de informações do assunto, ou seja, criaram um nível de entendimento ou conhecimento sobre o assunto. Buscaram novos relatos. Será que não existem outras pessoas que saíram da caverna? Confrontar os relatos, acrescentar novas informações. Será que vivem pessoas lá dentro? Será que conseguiremos contato com eles? Será que poderemos achar um meio de entrar e sair da caverna por nós mesmos? Então, esses nós vamos chamar de grupo de fé raciocinada. Então, nós temos aqui a classificação de 3 tipos de fé, né? A fé cega, o sem fé, fé cega e fé raciocinada. O grupo sem fé, quais são as principais características? Normalmente são ateus, né? Não acreditam em nada da vida espiritual, em geral são materialistas. Mas não acreditar na vida espiritual não é igual a ser materialista? Nem sempre, porque a negação, né, pode ser fruto de uma insegurança ou rebeldia. Mas os que são de fato ateus acreditam mais no acaso do que na providência divina. Então, nós
temos que considerar como espíritas que, querendo ou não, todos os homens têm consciência, e a consciência, de uma forma mais incisiva ou velada, irá apontar o que é certo e o que é errado, pois a consciência é um atributo do espírito, um guia que nos foi dado pelo Criador. O grupo de fé cega, quais são as características? Fé cega é um ato de entrega e confiança sem requerer qualquer confirmação em troca. Então, confia cegamente, sem maiores explicações. Dentro de religiosidade, é comprometer-se com Deus, seguir fielmente os preceitos religiosos e as regras estabelecidas sem questionamento. Um exemplo de fé cega é uma crença religiosa. A crença religiosa refere-se a atitudes em relação aos aspectos mitológicos, sobrenaturais ou espirituais de uma religião. A crença religiosa está ligada à ideia de intervenção de um ser divino no universo e na vida das pessoas. Por exemplo, uma tribo que vive ao pé de um vulcão. Para eles, a montanha é o Deus, como se fosse o Deus deles, né? Ele vai ficar bravo quando está fumegando, né? E ele vai castigar quando ele está em erupção. Então, tem uma relação com o divino, que é a montanha. O segundo exemplo é um dogma. Várias religiões têm dogmas, né? Dogma é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa apresentado como certo e indiscutível. Pode ser discutido, mas não pode ser negado. Então, nós temos como exemplo na fé católica, né, que acho que a maioria de nós conhece bem. Um exemplo de dogma, né, que é a confissão. Então, a confissão sacramental dos pecados está prescrita por direito divino e é necessário para a salvação. Então, basta indicar a culpa da consciência apenas aos sacerdotes mediante confissão secreta. É aquela coisa que nós conhecemos. Vai lá, né, conversa com o sacerdote, com o padre, né, e ele te dá uma penitência, algumas orações, né, e pronto, né? Limpamos a nossa consciência e ficamos livres do pecado. Então, isso é um dogma. E temos a fé raciocinada. Em Kardec, a fé raciocinada é a fé que permanece em constante contato com a razão. Então, a gente já vê aqui um sentido dinâmico da palavra fé. Kardec criou esse termo fé raciocinada para contrapor a fé dogmática das religiões e a fé cega, para diferenciar a fé. Busca sempre um saber mais amplo, argumenta e se questiona. Para isso, a fé espírita há de ser permanentemente reconstruída no diálogo com os diversos saberes, especialmente na interação entre o saber humano, de vertente científica, filosófica ou experimental, e o saber espiritual, originado na interlocução mediúnica, que é o que acontece muito comumente, né, na doutrina espírita. Aqui temos uma frase do Pierre Teilhard, que foi um padre francês, jesuíta, teólogo, filósofo, paleontólogo, muito conhecido, né? Ele tentou conciliar a ciência e a teologia na mesma visão. Então, ele fala que a religião tem um conjunto de regras dogmáticas. Já a espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo e a questionar tudo. Kardec, né, no livro no Evangelho, ele coloca que fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E na Revista Espírita 8, é preferível rejeitar 10 verdades que aceitar uma só mentira. Aqui a gente já vê que Kardec não se arriscava com a dúvida, ele buscava a certeza.
Aqui uma coisa que eu acho muito interessante, que nos ajuda muito a entender a fé, esse é um elo que existe entre fé e conhecimento. De acordo com Krishna, o autor dessa afirmação, né, aquele que tem fé ganha conhecimento, conhecimento e fé não só não são opostos, como mantêm entre si uma relação muito peculiar de dependência. Então, nós vamos tocar muito nesse ponto aí de fé e conhecimento. Então, fé e conhecimento andam juntos. Então, voltando lá àquela figura que nós mostramos lá atrás, então a gente já pode olhar aqui aquela figura dos pescadores e fazer identificações, né? Se existe fé, se existe diferença entre eles, né? Então, o que a gente já pode dizer aqui, que o da esquerda, né, esse que tem mais bagagem, parece estar até sentado em cima de uma mala, né? Ele já vem mais preparado, ele demonstra ter mais conhecimento, né? Ele já consegue prever situações, né, que pode precisar de usar algum mecanismo, alguma ferramenta, né? E ele já está todo ali, né, cheio de equipamentos. Já o segundo, né, ele não tem tanto preparo assim, né? Então, parece que o primeiro, ele tem uma fé embasada muito em conhecimento, que nós vamos chamar aqui de fé raciocinada. E o segundo, ele arrisca mais, né? Ele tem uma fé cega. Ambos querem pegar os peixes, né? Mas cada um tem um preparo diferente. E esse aqui, né? Parece uma grande loucura, né? Esse homem tem fé? No que tem fé, né? Onde está a fé dele? Não sei se vocês já pensaram que... Por que o passarinho senta em qualquer galho sem se preocupar que ele vai quebrar ou não? Porque o passarinho, ele confia nas asas. Ele não confia no galho, ele confia nas asas dele, né? Então, não tem problema. Se o galho quebrar, ele vai sair voando, né? E no caso aqui, né, essa pessoa, ela tem fé no treinamento, nos exercícios, em saber que é capaz, no conhecimento e aprendizado. Então, como Cristo nos disse lá, né, a fé está ligada ao conhecimento. Eles andam juntos, né? E será que para a fé espiritual não seria o mesmo significado? Mais um questionamento para nosso trabalho. Jesus, né? Deixa eu ver o tempo aqui. O que o Jesus, né, nos traz de luz sobre a fé? Tem uma passagem no livro Há 2000 anos, né, do encontro de Emmanuel com Jesus. O senador Publio Lentulus procura Jesus para atender o pedido de sua esposa Lívia, né? Ele era muito orgulhoso, quem já leu o livro deve lembrar, né? E ele procura Jesus no cair da tarde para não ser visto, né? Quando Jesus, para não ser visto, e que ele era um senador. E quando Jesus se aproxima, automaticamente, né? E contra a sua vontade, né? A vontade do senador, né? Ele cai de joelhos, começa a chorar, né? E não consegue mover nem falar nada, né? E, a partir dali, tem um diálogo mental de Jesus com o senador, né? Então, ao se aproximar, né, Jesus começa a conversar com ele, né? E quando ele pensa na filha, ele já responde, né? Não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana, e sim a fé e o amor da tua mulher. Porque a fé é divina, basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Então, aqui uma outra informação que Jesus está trazendo, né, que a fé é divina. Fé divina, né? Fé que não se prende à influência da carne, não está na sombra humana, mas na claridade espiritual como conquista.
Então, uma conquista depende da elevação espiritual do ser, que é o que a gente vê aqui quando, né, ele fala aqui que a fé e o amor da tua mulher, né, porque Lívia, sim, era um espírito bem superior, com uma visão espiritual mais dilatada, como evidenciado no livro, né? Enquanto o senador procurava Jesus, né, Lívia estava em casa, cuidando da filha e orando a Jesus pela cura da filha. Tem outra passagem, né, que é muito comum, né, quando se fala de fé, que é a maldição da figueira. Então, no dia anterior, Jesus tinha passado naquele local e ele lançou aí uma maldição na árvore, né, sobre a árvore. E Pedro, no dia seguinte, quando eles passam, ele lembra da situação e faz um alerta a Jesus. Olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus. Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar do seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e ser-vos-á dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Então, vamos analisar. Então, nós falamos que fé está ligada em conhecimento. Se eu tenho conhecimento, né, eu tenho como buscar a verdade. Quando Jesus fala em acreditar, refere-se em acreditar não como crença, mas em ter a certeza por estar de posse da verdade. Então, o primeiro pré-requisito, estar de posse da verdade, é conhecer o mecanismo ou processo que secará a árvore. Jesus sabia como fazer. Certeza é estar de posse da verdade sem qualquer possibilidade de erro. Então, vamos dizer aqui um exemplo na filosofia. Um argumento é uma certeza se e somente se a hipótese das premissas do argumento se tornou uma verdade, depois da conclusão provada. Vamos botar um exemplo, né? Para ficar mais fácil. Exemplo. Sem olhar, Laurêncio tirou 100 bolas de um saco de 100. Das bolas que Laurêncio tirou, 100 eram vermelhas. Laurêncio colocou todas as bolas de volta no saco. Portanto, a próxima bola que Laurêncio puxar para fora será de que cor? Né? Ou seja, ele, num saco, tinha 100 bolas, ele tirou todas as bolas, viu que todas eram vermelhas, colocou de volta todas as bolas. Agora ele vai botar a mão lá e pegar uma bola. Que cor que essa bola virá? De que cor? Vamos testar a nossa fé. Né? Nossa fé é grande, pequena. Então, se a gente tem uma fé, né, de mover montanhas, com certeza nós vamos falar que a próxima bola que virá será uma bola vermelha. Porque é uma coisa óbvia, porque nós já sabemos qual é a verdade. Resposta vermelha. Tão grande é a nossa fé, né? A premissa da hipótese tornou-se realmente uma conclusão provada. Portanto, esse argumento é uma certeza, fruto do conhecimento, né, que nós fizemos aí analisando as bolas. Então, grande foi a fé do Laurêncio aí, se ele falou vermelho. Então, isso é fé verdadeira, raciocinada. Assim que funciona uma fé raciocinada. Uma observação, não chego na certeza que é a fé sem o conhecimento da verdade. Se a fé é raciocinada, embasada no conhecimento, não faz sentido pedir o que não é verdade.
Só pedirei a Deus o que é verdade, e Deus julgará se tem ou não merecimento para receber o que é verdade. Então, pré-requisito, segundo pré-requisito, está de acordo com a justiça divina. Voltando lá no texto, Jesus fala, né? O que é não duvidar está ligado ao conhecimento. Está de posse da verdade, conhecer o mecanismo, o processo que vai secar a árvore, não duvidar. E o segundo pré-requisito, que é o perdoar, está de acordo com a justiça divina. Aqui nós temos uma outra passagem também muito conhecida, que é o servo do centurião. Essa é bonita a passagem. Entrou Jesus em Cafarnaum, um centurião veio a ele e lhe faz essa súplica: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico, e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldado às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém em Israel. Então, com base aqui o que nós analisamos, né, como classificamos a fé do centurião? Uma fé raciocinada. Por quê? Eu também tenho soldados às minhas ordens e mando e eles obedecem. Então, ele está colocando aqui, né, a certeza dele, né, como fruto do conhecimento da verdade que ele tem. Porque ele faz assim. Ele conhece esse processo. Então, isso é uma fé raciocinada. Fé raciocinada com base no conhecimento da sua própria experiência. A mulher cananeia. Eis que uma cananeia originária daquela terra gritava. Então, ela não era judia, né? Ela era de outra raça, cananeia. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhes disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso porque ela não pertencia a Israel, né? Então ele fala que a missão dele era cuidar do povo de Israel, né? Tratar com gentios, outros povos, né? Ele ia colocar outros missionários, como Paulo, por exemplo, né? Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Ou seja, eu estou aqui cuidando dos da casa de Israel, né? Então, o momento não é para me te atender. E ela responde: Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Jesus respondeu-lhes: Por causa desta palavra, vai-te e saiu o demônio de tua filha. Então, está mostrando a Jesus essa mulher, né? Por causa da palavra, pela explicação, né? Os cachorrinhos comem as migalhas, mostra o conhecimento da mulher. Em cima do conhecimento da mulher, ela tem essa fé embasada, né? Ela está explicando a Jesus, né? Na realidade, que Jesus já sabe, né? Que ele está passando a mensagem para o povo de Israel, né? Mas ela que está ali do lado também, ela pode colher esses ensinamentos, aprender com eles também, né? Nesse sentido. O menino epilético. Isso aqui também é uma passagem interessante. Na realidade,
os apóstolos tentaram curar o menino e não conseguiram, né? Aí eles perguntaram a Jesus: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Quanto a aí mais uma observação. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e jejum. Então, primeiro pré-requisito, estar de posse da verdade. Segundo pré-requisito, uma condição moral, né? Oração e jejum. Isso é fé raciocinada, né? O que nós estamos fazendo aqui. A fé é grande quando a certeza da hipótese é comprovada como verdade. No caso, sendo verdade que tenho a força da oração e de jejum, a grandeza moral, terei a certeza de conseguir expulsar o demônio, ou seja, terei a fé capaz de expulsar o demônio, né? Por que falta de fé? Porque vocês não empregaram a técnica, né? Não souberam como tratar, né? Que é o que, inclusive, a gente faz muito hoje aí dentro do centro espírita, né? E outro pré-requisito é a força moral. Agora, passando aqui para o nosso dia a dia, né? A fé perante as nossas dificuldades do dia a dia. Então, nós temos aqui no Evangelho: os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Outra passagem: os vivos estão na ressurreição, não poderão morrer, são iguais aos anjos. Por outro lado, os mortos hão de ressuscitar. Então, primeiro, entender aqui alguma classificação, né? Nesta passagem, temos que entender a diferenciação entre ressurreição, reencarnação e ressuscitação. Ressurreição é conquistar a vida eterna. Segundo Paulo, é a conquista do corpo incorruptível, é adentrar na vida eterna espiritual. Ressuscitar é voltar à vida, mas para aqueles cujos espíritos não se desligaram do corpo físico. E reencarnação é o processo de voltar o espírito a uma nova vida física em um novo corpo de carne. Então, em muitos textos da Bíblia, né, sofreram alteração para retirar tudo que se referia à reencarnação. Teve lá o Concílio de Constantinopla, muito influenciado pela Teodora, né, que era imperatriz, esposa do Justiniano, né, por questões particulares lá, ela queria que a igreja realmente negasse a reencarnação, né, porque ela tinha muitos compromissos lá e ela se prejudicava contra isso. Ela prendeu o Papa, sequestrou o Papa, e foi uma confusão lá, até que ela conseguiu, né, influenciar nessas mudanças aí. Depois, quem tiver tempo, lê a história de Teodoro. E então, tudo era muito comum, né, tirar o que é ressuscitação, né, colocar a palavra ressuscitação no lugar da palavra reencarnação. Tá? Então, o que significa aqui? Os que praticaram o bem, né, esses vão para a vida eterna, não precisam ficar reencarnando, né? E os que praticam o mal, esses ainda assim estarão presos aí na roda, né, da reencarnação. Quando se fala em condenação, entendemos pelo enquadramento da justiça divina. Estaremos sujeitos a determinada prova ou expiação para saldarmos nossa dívida para com a nossa consciência. Que Deus não condena, não pune ninguém, né? Nossa consciência que sabe onde erramos e nos pede insistentemente o reajuste. A consciência será sempre o nosso melhor guia. Então, o primeiro passo é entender onde estamos situados. Então, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, a vida não vai ser, né, aquelas flores, né? A vida vai colocar dificuldade no nosso caminho. Então, entender que estamos encarnados em um mundo de prova e expiação. O que equivale a dizer que precisamos passar pelo sofrimento para resgatar, né,
as nossas dívidas perante a lei divina. Aceitar sem revolta o processo de resgate. Buscar o crescimento moral, intelectual para a conquista do crescimento espiritual. Então, pelas nossas ações, nós podemos ganhar créditos com a lei divina e conseguir, por misericórdia, atenuantes. Então, entender, conhecer, né, está ligado à fé raciocinada. Então, se eu entendo aonde eu estou, a situação que eu estou passando, fica mais fácil até para conversar com Deus, né, e para nós tomarmos atitudes, né, do que é melhor para cada um de nós. Isso é colocar luz no nosso caminho. Um exemplo do que acontece, né, que é muito comum, que acho que a maioria já conhece, nós temos a vida atual. Na vida atual, nós estamos um fazendeiro na fazenda A, vizinho de um fazendeiro, né, na fazenda B. Então, como funciona o processo? Duas fazendas vizinhas. O vizinho B desencarna. E o vizinho A aproveita a confusão de inventário e tal, né, e vai lá e muda a cerca da fazenda. Então, os herdeiros não percebem que a divisa mudou de lugar, e com o passar do tempo, né, a pessoa A também desencarna. Então, na próxima existência, o que vai acontecer? Né? A espiritualidade programa, ó, agora você vai nascer do outro lado. Então, o fazendeiro A nasce nas terras do fazendeiro B. Né? É o netinho lá de B. Então, com o tempo, né, esse neto andando na fazenda, ele vai observar a cerca e falar assim, ó, o vovô foi enganado, a cerca aqui foi mudada de lugar, né? O que ele vai fazer? Olha, nós temos que consertar isso aí. Ele volta a cerca para o lugar. Então, é bem assim, né? Quando nós erramos, provocamos algum prejuízo, nós voltamos no mesmo local, na mesma cena para consertar, né? Com as mesmas pessoas em geral. Assim é o processo. E perante a pandemia, né? Primeiro passo, entender onde estamos situados. Estamos situados num momento de transição planetária. Todo mundo sabe disso, né? Todos os espíritas sabem disso. Na escala de progressão dos mundos, né, os espíritos colocam lá, os primeiros mundos são os primitivos. Né? Esses mundos primitivos são destinados à encarnação, às primeiras encarnações da alma humana. Depois vem o mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos hoje, né? Nos quais, né, aonde ainda domina o mal. O próximo mundo, que nós estamos já num processo de transição, é o mundo de regeneração, nos quais as almas ainda têm o que expiar, mas, né, elas aurem forças, repousando das fadigas e das lutas, e nos se preparando para o próximo, que são os mundos ditosos. Aqui no mundo ditoso, né, o bem sobrepuja o mal. E depois vai vir os mundos felizes, né, aonde haverá só o bem. Então a gente sabe aqui, no começo é o mal, nesse mundo só tem o mal, domina o mal, é um mundo primitivo. Depois é o mundo de prova e expiação, onde ainda tem mais mal presente do que bem. O próximo passo é o mundo de regeneração. É onde é um mundo intermediário, mas aonde a gente ainda vai conviver com o bem e com o mal. O que acontece é o seguinte, aqueles, né, que merecerem, como Jesus coloca lá, praticar o bem, esses vão para o mundo de regeneração. Os que se manterem no mal, esses vão
para o mundo primitivo, para o mundo inferior. Eles vão ajudar aqueles espíritos que estão iniciando, né, e vão expurgar, né, as suas inferioridades. Esse é o processo, essa é a lei. Depois vem os mundos ditosos, onde haverá mais bem do que mal, e o mundo feliz. Então, pelas informações que nós temos, a gente escuta muito, né, de médios como Divaldo, nos livros espíritas, né, a informação é que nós escapamos de uma guerra nuclear, né, e caímos numa guerra viral. Como que isso aconteceu? Em 1969, houve uma reunião no Sistema Solar, onde o Cristo pediu uma moratória de 50 anos para a Terra. Se o homem conseguisse evitar uma guerra nuclear nesse período, ele iria amenizar o sofrimento. Então, foi o que aconteceu. O prazo venceu em meados de 2019, né, há 30 anos, em meados de 2019. E já no final de 2019, iniciou-se aí a pandemia. E num dos últimos livros, acho que no penúltimo que o Divaldo lançou, ele diz que já há 30 anos passados, os profissionais da saúde já começaram a se reencarnar na Terra, né, e eles já haviam sido preparados para este momento de pandemia. Então, na espiritualidade já estava toda programada e preparada para o que nós estamos passando. Também, Divaldo nos coloca também, né, conta que espíritos superiores de um planeta da constelação das Pleiades vêm reencarnando na Terra para ajudar nessa mudança, em vários campos da ciência, música, justiça, medicina, etc. Né, conforme informações lá de Dr. Bezerra de Menezes. Agora aqui vamos falar um pouco perante a nossa fé perante essa instabilidade política. Nós temos lá um relato muito interessante do Humberto Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não sei se você tiver a oportunidade de ler, é um livro que vale a pena ser lido, ainda mais neste momento de instabilidade política que nós estamos vivendo. Então, resumindo alguma coisa, né? Depois da cruzada, na era medieval, no final do século XIV, o Cristo fez uma visita à Terra para avaliar, né, o progresso do cristianismo. Chamou o seu servidor Eliu, encarregado dos problemas sociológicos da Terra, externou o quanto estava amargurado com a incompreensão dos homens em relação ao seu evangelho. Recomendou que se amassem como irmãos, e, ao contrário, estavam em guerras e se destruindo uns aos outros. Infelizmente, disse Jesus, não vejo senão um caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Aí Eliu sugeriu ao mestre visitar os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, fora além dos grandes oceanos, poderias instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. A caravana de luz partiu para o que seria mais tarde o continente americano. Cheio de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Eliu pergunta a ele, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul, que é o nosso conhecido Brasil, né? Aí está aqui a constelação do Cruzeiro, né, que todos vocês conhecem. Se a gente traçar, ligar as linhas, né, das estrelas, né, nós vamos ter a cruz,
e tem uma quinta estrela, que representaria a cabeça de Jesus, né? Então, inclusive, essa é a posição, né, que eu enxergo da minha janela aqui, ó, o cruzeiro. De mãos erguidas para o alto, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob este céu serão entoados hosanas mais eternos à misericórdia do Pai Celestial. E ele pede a Eliú: tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Ele está se referindo ao povo simples, trabalhador de Portugal naquela época. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Então, né, Eliú encarna como filho do rei e da rainha de Portugal, né, Dom João e Dona Filipa, no século XV, diante da necessidade, né, de aperfeiçoar a tecnologia marítima, né, frente à corrida expansionista, ele cria, né, a famosa Escola de Sagres, né? Ele reúne ali os construtores de navios, matemáticos, cartógrafos, pilotos, né, dentre os melhores. E com isso, né, ele mesmo já desencarnado, que ele encarnou em 1394 e desencarnou em 1460, Eliú, né, ele encarnou como Dom Henrique, né, o infante de Sagres, ele continuou ajudando, né, aperfeiçoando as tecnologias marítimas, né, o desenvolvimento da caravela, que era uma embarcação muito grande, né, para a época e podia navegar contra a correnteza, né. Aí tiveram lá o descobrimento da América, o Cristóvão Colombo, em 1492, Vasco da Gama descobre o caminho marítimo das Índias, né, em 1498, e em 1500, Pedro Álvares Cabral chega no Brasil. Então, Eliú, né, a partir do descobrimento do Brasil, ele já no plano espiritual, há mais de 50 anos, né, depois do seu desencarne trabalhando, ele ainda tem uma preocupação e procura Jesus, né, e coloca para Jesus: mestre, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. Dai-nos a vossa bênção para que possamos velar pela sua tranquilidade no seio da pirataria de todos os séculos. Temo, Senhor, que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invalidando as suas possibilidades, destruindo os seus tesouros. Então, Jesus responde: Eliú, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias. Até repetir isso aqui, ó. As injunções políticas terão nela atividades secundárias. Porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Foi assim que, por 3 séculos, o minúsculo Portugal conseguiu manter a unidade do Brasil, enquanto o restante da América, né, se dividiu em vários países. Graças à proteção divina e à determinação do alto, né, para o destino da nação brasileira. Jesus, então, determina, né, essa aqui é a representação do Eliú, do Ismael, aliás, Jesus determina que doravante, outro servidor dele, né, que é o Ismael, seja o zelador do Brasil, e pede que se inicie a construção da pátria do seu evangelho. E ele fala: para aí transplantarei a árvore da minha misericórdia, espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo.
Então, o emissário de Jesus desce, então, à terra, onde estabelece a sua oficina. Né? E, para isso, teve a formação da alma coletiva do Brasil, que primeiro eram os índios nativos, que eram o povo simples de coração. Em segundo lugar, chegam os exilados, sedentos da justiça divina, né? Que são os inimigos políticos da coroa portuguesa, os prisioneiros, os criminosos, que são deixados aqui no Brasil. Mais tarde, viriam os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva do povo brasileiro. Lembrando que os africanos não deveriam ter vindo na situação de escravos como vieram. Jesus vai fazer um comentário sobre isso nesse livro. Bom, o tempo avança, né? E numa esfera superior, o Ismael tem um encontro com Jesus. Ismael, amargurado, relata a Jesus que os latifundiários, fazendeiros, escravizaram os negros indefesos de Luanda, de Guiné e de Angola. Jesus conforta Ismael explicando, né, que os homens têm responsabilidade no que fazem, que perante a justiça divina cada um receberá conforme os seus atos. Interessante o quanto que a espiritualidade, né, respeita o livre-arbítrio. Né? Mesmo que a pessoa esteja fazendo uma monstruosidade, a espiritualidade respeita o livre-arbítrio, a escolha de cada um. Havia eu determinado que a terra do cruzeiro se povoasse de raças humildes do planeta, buscando-se a colaboração dos povos sofredores das regiões africanas. Todavia, para que esta cooperação fosse efetivada sem o atrito das armas, olha, Jesus está falando, sem o atrito das armas, aproximei Portugal daquelas raças sofredoras, sem violência de qualquer natureza. A colaboração africana deveria, pois, verificar-se sem abalos perniciosos, no capítulo das minhas amorosas determinações. Então, hora nenhuma estava programado que eles viriam como escravos. Os que praticarem o nefando comércio sofrerão igualmente o mesmo martírio. Esses também vão virar escravos. Nos dias do futuro, quando forem também vendidos e flagelados em identidade de circunstâncias. Então vieram os primeiros escravos, né, que foram espíritos missionários preparados, né, para auxiliar o Brasil, trazendo a unidade deles. Né? E os que vieram depois, né, na realidade, são os que os fizeram escravos. Na sua maioria, brancos. Né? Isso me lembra muito aqui dos pretos velhos, né? Aqueles primeiros, os mais antigos, que a gente vê que são os mais humildes e continuaram por quanto tempo, né, ajudando os outros escravos. Realmente eram espíritos preparados, missionários. Então, Jesus faz uma intervenção, né, contudo, através dessas linhas tortuosas impostas pela vontade livre das criaturas humanas, operarei com a minha misericórdia. Colocarei a minha luz sobre essas sombras, amenizando tão dolorosas crueldades. E pede para Ismael continuar, né, e confiar na vitória da providência divina. Portugal não soube receber as facilidades que a misericórdia do Supremo Senhor do Universo lhe outorgou nesses últimos anos. O luxo das conquistas desviou Portugal de sua missão, e o povo lusitano terá que aprender na dor e na miséria as lições sagradas da experiência e da vida. No Brasil, né, houve a revolta dos índios e várias tribos, lutas cruentas contra os brancos. As expedições portuguesas começaram a desaparecer no mar e Portugal perdeu toda a sua riqueza conquistada para a realeza espanhola. Ismael novamente roga a ajuda de Jesus, a intercessão do Mestre. A raça aborígene e a raça negra flagelada sofriam humilhações e vexames.
E Jesus, então, dá uma ordem definitiva, né, e diz a Ismael, abriga aí na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, do Brasil, né, todos os infortunados e todos os infelizes. Então, Jesus está mandando trazer para cá todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores nos espaços próximos à Terra. Os espíritos, né, que estão presos, né, nos vales do sofrimento, que oram a Jesus. Né? Jesus, escutando isso, define que eles todos devem ser levados a reencarnar no Brasil. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos, depuradores das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essa coletividade espirituais sinceramente arrependidos do seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes os preceitos da minha doutrina, nos códigos dourados do sofrimento. Então, Ismael parte em busca na cidade próxima da terra, né? E aí se encontram, olha, trabalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres, inquisitores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios de treva das suas consciências polutas. Na realidade, né, são todos esses sofredores que a gente pode se ver nesse meio ali. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas do sofrimento a sua bandeira de luz, como uma estrela d'alva, assinalando o fim de profunda noite. Então, terminando aqui, então Ismael vai lá nesses antros, né, e convida todos. Há uma terra nova, que é o Brasil, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas. Ali encontrareis nos carreiros aspérrimos da dor que depura e santifica, a porta estreita para o céu de que nos fala Jesus. Nas suas lições divinas, aprendereis no livro dos padecimentos salvadores a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz, da solidariedade, na expiação e no sofrimento. Então, somos nós, brasileiros, esses infelizes devedores que desvirtuamos a mensagem do Evangelho. Através do nosso orgulho, caráter corrompido. O Brasil é a nossa cura, a nossa esperança de reajustar-nos com a lei divina. Tenhamos fé no destino do Brasil. Nas palavras de Jesus, né? Confia na vitória da providência. Então, que esse estudo tenha ao menos servido de inspiração e desconforto, para que saiamos da nossa comodidade em busca de conhecimento. Não vamos sair daqui arrastando montanhas físicas para todo lado, né? Mas desejo que as montanhas morais das vicissitudes sejam transportadas e que a fé brilhe com o conhecimento e a verdade em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos. Então, Antônio, eu passo a palavra para você. Né? Amém.
Bom, eu já avisei a Beth para a gente parar desse negócio de a gente trazer gente do Brasil para fazer palestra aqui, porque vocês ficam afinetando a gente. Eu estou extremamente incomodado com o que você falou. Isso vai deixar eu aqui um tempão pensando nessa ideia, viu? Porque, muito obrigado. Obrigado por você ter aberto essa porta assim, para a gente poder dar uma olhadinha qual que é a realidade, qual que é a verdade. Porque nós temos que olhar a realidade com esperança, né? Se a gente pensa em desespero, na verdade a gente vai estar reforçando a treva. E quando a gente tem esperança, a gente reforça o lado da luz, né? Então, nós temos que ter fé igual Cristo tem fé em nós, né? O Brasil não foi formado por acaso, né? Ele tem ainda uma missão a ser cumprida. Então, nós temos que ter essa fé raciocinada em cima disso, esse conhecimento, né? Isso vai nos guiar, com certeza. Ninguém colocou pergunta nenhuma aqui, eu tenho mais ou menos aqui uma pergunta. Você falou da fé ligada ao conhecimento, né? Aquele negócio de conhecer a verdade, o próprio Jesus fala de conhecer a verdade vos libertará, né? A gente sempre tem essa visão aí na mente, né? E aí eu pergunto para você assim, você acha que nós temos fé em várias coisas, né? A gente às vezes até joga na loteria, né? Que nem eu brinquei no começo aí que a gente joguei na loteria, se eu ganhar a gente vai comprar um centro aqui, mas a gente joga na loteria e por eu ser da área de exatas, eu sei que é mais a chance de eu ganhar é quase tanto jogando, né, do jeito que eu joguei, é quase tanto do que eu não jogar. É quase a mesma coisa, porque a chance é tão mínima, mas a gente joga, certo? Então, eu pergunto para você o seguinte, assim, você acha que nós não temos essa fé espiritual? Porque o que falta, acho que para a gente é essa fé espiritual, né? A gente não tem essa fé espiritual porque a gente não aceita a verdade que nós somos espíritos encarnados, né? Porque a gente pensa, na maior parte das vezes, que a gente é um ser que tem espírito, e não um espírito que está encarnado aqui. Você acha que isso abala a nossa fé um pouco, porque a gente vive mais vamos pensar assim, mais no que a gente acha que é materialmente do que a gente acha espiritualmente? Sim, com certeza, porque os amigos espirituais sempre nos orientam, né? Lembre-se, vocês são espíritos numa experiência humana, né? E não ao contrário, né? Então, mas ouvir falar é fácil, difícil viver a vida pensando e agindo todo o tempo como espírito, né? E tem uma passagem de Paulo, né, que ele fala, eu não lembro exatamente mais a passagem aqui, acho que foi em Atos, né? Ele fala assim, olha, nós temos que agradecer, né, pelas dificuldades, pelas influenciações negativas que recebemos, né? Vamos nos agradecer, né? E sobretudo, porque estamos vencendo essa tentação, vamos dizer assim. Porque nós somos, fala lá, algo mais ou menos assim, tipo assim, 90% sombra e 10% só luz. Estamos ligados ainda a um corpo de carne, né? A um corpo que vem ainda ao longo dos milênios aí num processo evolutivo. Então, a interferência da matéria é muito mais forte que a interferência espiritual. E esse é um processo nosso de aprendizado que a gente ainda vamos demorar muitas encarnações para estar mudando isso aí, né? Para diminuir esse efeito do lado escuro da matéria, né? Para poder abrir mais espaço para o lado de luz, né? E espiritual. Então, a gente não se deve abalar por isso e deve continuar na jornada, buscando cada vez diminuir, né, a interferência, digamos assim, da carne, né, e aumentando a assimilação do lado espiritual. Não sei se respondi o que você perguntou. Respondeu sim. Uhum. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Colocar algum ponto? O Ivo não está aí hoje, ele não vai falar.
Tá bom, então. Outra coisa também, já que ninguém vai falar, vamos ficar conversando aí, né? Tá bom. Uhum. É o seguinte, a outra coisa também que a gente fala, tem um livro aqui interessante que chama Outlier, é do Malcolm Gladwell. Ele fala dos grandes caras aqui, dos Beatles, do cara da Microsoft, do Bill Gates, todos esses caras, do próprio cara que joga tênis aqui, todos eles. E ele fez uma certa pesquisa e disse que esses caras passaram mais de 10 mil horas fazendo o que eles fazem, por isso que eles chegaram ao sucesso. E eu acho isso, quando você fala que um argumento é uma certeza, somente se a hipótese das premissas do argumento se tornou uma verdade, né? Depois da conclusão provada. Então, ele pegou, todos esses caras tiveram mais de 10 mil. O cara que joga golfe lá, ele bateu mais de 10 mil horas na bolinha, e garanto para você, se você ficar batendo 10 mil horas na bolinha, você vai ficar bom também, a não ser que você seja... É quase impossível você com 10 mil horas. E aí eu fico pensando, e tem muita gente que faz isso, o cara procura um coach para ser um bom profissional, procura um coach para ficar rico, procura um coach para fazer qualquer coisa, e a pessoa não dedica, todos os que os coaches falam, que você tem que realmente dedicar tempo. E aí, se você não pode fazer uma regra que se aplica a tudo, eu acho que essa regra não funciona. Então, é assim, se a hipótese existe, talvez porque novamente, a gente não se dedica essas 10 mil horas para a gente poder ser um bom espírito, né? E aí a gente absorver o que a gente tem de material como espírito, que não é errado a gente está vivendo na vida material, a gente tem que respirar, tem que comer, tem que viver, tem que ficar assim. E da mesma forma, aí olhando para o lado espiritual, a gente tem que ajudar os outros, né? Que é a máxima aí do Cristo, né? Que sem ajudar a gente não vai chegar a nada. A gente vai ficar sempre meio paradão aí, porque nós não estamos seguindo a maior premissa dele, né? Então, aí eu fico pensando, por que a gente tem essa dificuldade mesmo da gente que nem você respondeu a minha pergunta, falou que a gente tem essa dificuldade de entender que a gente é espírita. Como é que seria aí, cara? Teria alguma assim, regrinha para a gente poder nos tornarmos aí mais espíritos do que assim, uns 10% de luz para a gente ficar pelo menos 15%? Aí, será que... Assim, é aquela questão que eu falei, assim, né? Eu gostaria que esse estudo provocasse o desconforto, né? Porque em cima do desconforto nós vamos sair, nós vamos nos movimentar, né? E vamos trabalhar. Igual aquele cara lá do equilibrista, da foto que eu mostrei, né? O que faz uma pessoa atravessar de um prédio ao outro naquela altura toda, né? Simplesmente pisando em cima de um cabo muito fino, se equilibrando, segurando só numa vara, né? Foi o que você falou aí, ele se baseou no conhecimento que ele conquistou, mas em cima de muito trabalho, muito suor, né? Imagina a concentração que ele tem que ter, se abstrair de tudo que está acontecendo e pensar só no equilíbrio, né? Quanto que ele não fez para conseguir isso, e os treinamentos todos para ele saber que ele iria conseguir, porque se ele não tivesse fé ali, né, que ele iria conseguir, que ele ia vencer, ele não ia fazer essa prova, porque ele já ia perder logo na saída, né? E me lembra uma passagem também, acho que também do irmão X, que ele fala que um anjo da guarda ficou encantado ao ver quanto que uma família rezava, né, para uma vaca, né? Então, eles tinham uma vaca lá e o anjo da guarda, né, recebia aquelas preces de louvor a essa vaquinha, ele ficou admirado com aquilo e foi lá visitar a família. E chegou lá, né, ele viu que tudo na vida daquela família era em torno da vaca, né? A vaca que produzia o leite, esse leite eles faziam manteiga, faziam queijo, né? E usavam o dinheiro para se manter e tal. Então era tudo em função da vaca, mas viviam todos ali parados, né? Eles não faziam nada de diferente, né? Não estudavam, não buscavam trabalho, né? Era tudo em cima das provisões da vaca. Aí o anjo da guarda pegou ele foi influenciando a vaca e conduziu a vaca para um precipício.
né, e até a vaca caiu lá embaixo, despedaçou, morreu. Né, e a família teve que agora começar a se virar. Saiu do conforto, foi para a zona do desconforto e começaram a trabalhar, a estudar, né? Ou seja, tiveram um crescimento na vida. Então é assim, né? Se a gente está na zona de conforto, é uma zona perigosa. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Eu, Lua? eu quero falar. Eu sempre gostei muito desde criança, quando eu ia à missa, eu gostava muito da passagem que Jesus falava sobre o grão de mostarda, né? Eu acho muito bonito as curas que ele realizava. Então, eu fico pensando e aí ele tem aquela que você falou também, que os apóstolos tentaram curar e não conseguiram, né? E aí Jesus fala que foi a falta de fé, né? Então, eu fico pensando, e Jesus falava também assim: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, eu fico imaginando, e aí eu junto também com uma outra coisa que o Chico fala no programa, o Chico Xavier no programa Pinga Fogo, ele fala assim, que se nós soubéssemos usar as potencialidades dos nossos sentidos, do olfato, do tato, do paladar, de tudo, a gente não podia imaginar quanta coisa a gente podia fazer. Então, eu fico imaginando que realmente, né, nós estamos aqui nesse planeta assim de provas e expiações, a gente está nessa dificuldade ainda na carne, mas eu imagino que nós, eu acho que nós como espíritos, nós temos uma potencialidade muito maior mesmo, talvez mesmo de realizar curas, né, de fazer mesmo essas coisas maravilhosas, né, assim. E eu acho que ainda falta muito para os cientistas falam que não conseguem, que o cérebro da gente ainda é um mistério muito grande, né? Então, eu acho que essa dificuldade da gente estar na carne, na terra, é mesmo para a gente ter esse esforço mesmo, esse esforço de ir atrás e tentar romper, né? E evoluir, né? Eu estou lendo Cartas de uma Morta, do Chico, da mãe do Chico, é muito interessante como ela chega num outro plano, ela está num outro plano e como ela chega na Terra, né? O mentor fala só para ela pensar, e daí ela pensa e aí ela chega. Então é interessante, essas coisas parecem tudo magia, né? Parece milagre, magia, mas quando na verdade eu acho que é essa fé, né? Também tem muita relação com essa fé, assim, esse poder que falta para a gente exercitar mesmo, né? E romper os laços da carne para poder evoluir como espíritos, né? E descobrir essas potencialidades, né? A capacidade do espírito, né, é uma coisa assim que a gente não consegue nem dimensionar, né? Naquela passagem que eu citei lá, quando Jesus aproxima do Emmanuel, ele imediatamente começa a chorar, se ajoelha, né, não consegue falar, e tudo contra a vontade dele, né? Por quê? Porque a vibração do Cristo é tão elevada, né? E ele se dispôs ali, né, a entrar realmente em contato com o Emmanuel, né? É igual como você conhece bem, né, da mediunidade, quando um espírito, né, com a vibração muito grande se aproxima da gente, o coração dispara e a gente quase perde o controle, né? Até difícil para o espírito, né? Até por isso que às vezes espíritos de vibrações mais baixas, né, são usados realmente para estar se comunicando conosco, porque aqueles de uma vibração muito elevada, eles simplesmente é quase que eles nos derretem, né? E a gente sabe até que tem o corpo vital, que tem
uma função importante aí, que é de reduzir essa vibração, até mesmo para cuidar do nosso corpo físico, né? Que é um corpo que cuida da saúde do corpo físico, e ele tem essa capacidade aí, né, de reduzir essas vibrações, essa força energética que vem do espírito, né? Porque é muito grande a energia do espírito. Então, imagina se a gente encarnado, a gente conseguisse liberar toda essa energia, a gente realmente fazer maravilhas, né? Isso. A Luana tem uma pergunta, quer falar alguma coisa, Luana? Na verdade, um complemento aí da fala de todos vocês, né? Na questão aí da pergunta do Antônio, quando você encerrou o estudo, da nossa dificuldade de entender, né, qual que é o caminho, como de realmente racionalizar a fé. E a história da vaquinha, ela é muito válida, e ela é um exemplo muito bacana, porque a gente traz para a gente essa realidade. Quando a gente para pensar, quando houveram realmente subidas, se foi no conforto ou no desconforto, se foi nos momentos de grandes aflições, dores, inseguranças, em que a gente se viu obrigada a renascer, né? E a Lidiane, na hora que trouxe aí a lição do grão da mostarda, me pediram na semana passada para lembrar esse um amigo, Lidiane, que estava passando por uma situação de saúde muito séria, e ele o tempo inteiro afirmando para mim que ele estava com muita fé. E era para eu lembrar para ele que bastava a fé dele ter o tamanho de um grão de mostarda. E aí eu fui estudar a respeito disso, né? Mas o choque que eu levei realmente foi quando eu me deparei com um grão de mostarda, porque eu nunca tinha visto. Nunca tinha colocado na minha mão um grão de mostarda. E eu vi o tamanho que é. Aí, Antônio, eu lembro do tanto que a gente precisa ainda trabalhar para que essa fé seja efetivamente real em todas as circunstâncias, porque tudo passa por nós, né? Se a gente vai fazer o bem ao próximo, que é o que você comentou aí na sua fala, consequentemente, ele passa por nós. Então, é um bem por nós mesmos, né? Tudo que reflete ao próximo passa por nós, primeiramente. É importante que isso cause o desconforto que o Dilson está falando mesmo. A gente tem que ficar com as coisas borbulhando na cabeça, porque são em momentos como esse que ele desperta no nosso coração as coisas que a gente realmente precisa, principalmente na questão do autoconhecimento, de se reconhecer nas situações e ver quais são os passos que a gente precisa dar. Existe uma distância muito grande do saber e do ser. E a gente, de forma muito equivocada, entende, em algumas situações, que o fato de nós sabermos nos valida no sermos, né? E isso é bom a gente atentar para essas questões que nós estamos nelas e passam desapercebidas aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Precisa realmente. E quando você falou aí do exemplo das 10.000 vezes do treinamento, eu vejo as encarnações, sabe? Quando a gente reencarnar 10.000 vezes na mesma situação, certamente nós vamos ficar bom naquilo. Nós vamos ter o aprendizado que a gente precisa. É porque a nossa visão é muito micro ainda, diante
da grandeza que é essa vida eterna que a gente tem. Nós estamos gerindo um período dela, numa circunstância dela, né? Então é importante que o Dilson venha aí nos reafirmar, nos orientar dessas coisas que a gente já sabia, mas é bom relembrar, outros não, mas está trazendo um novo olhar. Mas o convite sempre é aceito, viu, meu amigo? O desconforto, porque parece que a gente precisa, né, desse caminho ainda, por estarmos aqui onde estamos. Né? E a gente precisa lembrar que daqui a um tempo nós vamos estar, às vezes, num outro lugar, mas por puro trabalho, né? De ser as coisas que a gente está aprendendo já. Tem muito o que fazer. Então, A Sayonara está com a mão erguida aí. Isso. Eu posso falar? Fica à vontade. Noite a todos. Quando fala da fé, eu lembro de duas passagens do Evangelho que a gente tem que me faz tocar muita relação com a fé. Que quando Jesus fala que nenhuma ovelha do Pai se perderá, nenhum de nós se perderá. Deus vela por nós, Jesus tem as mãos estendidas para nós. Então, assim, quando a dor vier, né, quando o desalento, o desânimo, então que possamos lembrar dessa lição, porque o nosso amor é ainda um amor em crescimento, né? Mas o amor do Pai por nós é um amor muito grande. Então, ele nos aceita, apesar dos nossos vacilos, dos nossos erros, da pouca fé. Então, ele é um Deus de amor. Então, a gente tem que se sentir amparado por ele. E isso vai fazer com que ressuscite em nós a nossa confiança, porque fé é confiança, né? E se Jesus falou que nenhuma ovelha se perderá, nenhum de nós se perderá. Então, nós estamos amparados, Deus nos ampara, nos guia, e quer o nosso crescimento. E também eu acho que uma mensagem de Jesus que toca muito a questão da fé é quando fala assim, nenhuma folha da árvore se cai sem que o Pai o saiba. E traz também essa mesma mensagem de proteção, de acolhimento, de envolvimento amoroso que ele nos envolve, né? E quando eu quero realçar muito a fé em mim, eu penso na grandiosidade das obras divinas que nos circunda, né? Que é a grandiosidade do céu, a beleza do sol que ilumina, que aquece, a beleza do mar, a grandiosidade do mar. Então, é esse Deus que criou tudo isso tão grande que é o nosso Pai. Então, isso acende em nós assim, uma confiança. E se a gente tem essa mão estendida de Jesus para nós, e esse amparo divino que nos circunda através dessa natureza linda e maravilhosa, então a gente pode ficar tranquilos, nós vamos chegar lá, né? E que a gente possa acender isso e incorporar isso, fazer esse trabalho de incorporar isso em nós, né? Dessa esperança, dessa alegria, desse otimismo, dessa confiança. Se as dificuldades vierem, elas passarão. Tudo passa, tudo vai passar, e a gente foi assim criado para sermos felizes, para sermos bondosos, né? Para desenvolver em nós a nossa capacidade de amar cada dia mais, a nossa capacidade de perdoar cada dia mais. Então, essa mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, que assim, eu acho que é um trabalho que eu tento fazer comigo mesma. Essa passagem aí, né, de pastor das almas humanas, de Jesus, eu acho maravilhosa isso aí, né? Você podia até ter me lembrado aí, que eu não coloquei isso no estudo, né?
Sayonara é minha esposa, viu, Lidiane e Antônio? Isso que eu estou falando, eu podia ter me lembrado. Já deu a bronca já, né? Ó, tá vendo? Essa passagem é muito bonita mesmo, essa visão do Cristo, e nos conforta demais. Como você mesmo falou, né, da fé do conhecimento, para a gente que já tem uma certa idade, não é o meu caso aqui, né, que eu falei que ainda não tomei a vacina porque não deu a idade, mas a gente que tem uma certo tempo de vivência, a gente é mais maleável a esse tipo de fé, porque a gente sabe que as coisas sempre se ajustam, né? Sempre a gente tem mais tempo de sofrer e ver que esse sofrimento tem um fim e de que não era mesmo sofrimento, né? Esse negócio fica assim. Eu, com o tempo, eu fico sempre pensando assim, a gente que é espírita, que pega aí da primeira coisa que fala do livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema. Se ele é a inteligência suprema, ele sabe tudo. Se ele sabe tudo, ele não ia perder um tempo dele, porque Deus não perde tempo, certo? A gente não tem essa ideia de que seja Deus, mas ele não perde tempo. E se ele criou a mim, quer dizer, eu sou importante. O que é mais importante do que isso? Ele que não perde tempo, gastou um tempo, por mínimo que seja, ele é eterno, né? Mas ele gastou um tempo para fazer eu, para fazer vocês, para nós fazer. E então, a gente é muito importante, muito, muito, muito importante. Então, essa fé é aquele negócio. Eu tenho fé nisso aqui. Tá lá. Mas as espetadas, se ninguém tem mais nada, né? As espetadas que você nos deu foi muito promissora. Tirou nós do conforto, que está sendo difícil essas palestras que vêm do Brasil para a gente, porque cada vez é um lado e o outro, assim, né? Mas é isso aí. É a nossa casa, né? É um mundo de prova e expiação. Não é um mundo feliz. Eu gosto Felizmente, disso, não é. porque uma vez que eu estava fazendo uma palestra sobre provas e expiações também, e aí eu falava assim, qual a mãe que não gosta de um filhinho? É tão bonitinho, né? O namorado, a namorada, você encontra aquela paixão toda, muito dinheiro, quem não gosta de muito dinheiro, né? Quem não gosta de ser feliz, quem não gosta... Tudo isso que a gente passa, ou é prova ou expiação, né? Não tem outro jeito. É prova ou expiação. Então, mas nós estamos acabando, né? Acho que daqui que nem a Luana falou, daqui umas 10 mil encarnações, a gente já está no mundo de regeneração, já. Assim. Exatamente. Nós somos eternos, né? E os cientistas já provaram aí que o tempo não existe, que o tempo é curvo, etc. e tal, então não temos que me preocupar muito com isso, não, logo. Você quer fechar, então, para a gente? Vamos, então vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, nosso amigo de todos os momentos, de todas as horas, pastor das almas humanas, desde a formação deste mundo, nós te agradecemos, Senhor, com alegria no coração, imensamente, pela oportunidade do estudo, do diálogo, da troca de experiências, que faz nos fortalecer a nossa fé, nos dá conhecimento e nos faz caminhar com paz no coração, sabendo que estamos amparados pela espiritualidade amiga, pela tua grandiosidade, Senhor, do teu coração magnânimo, amoroso, de mestre, de irmão, sob as bênçãos do Pai, Senhor da vida, nosso Criador. Que a tua paz permaneça com todos os lares aqui representados. Graças a Deus, Jesus. Graças à nossa Mãe Santíssima, aos nossos amigos espirituais. Amém.